Programa desportivo da CMTV, Rodolfo Reis foi convidado a reagir ao título conquistado pelo Benfica, o 38º da sua história. O comentador afeto ao Futebol Clube do Porto recusou-se a felicitar o novo campeão nacional, explicando que, no seu entender, este título ficou a dever-se às ajudas de arbitragem nos momentos em que os encarnados mais precisaram. Rodolfo Reis relembrou, por exemplo, o penalti que considera ter ficado por marcar no jogo com o Sporting Clube de Braga ou o polémico gol de João Neves em Alvalade no derby com o Sporting. Por outro lado, Rodolfo Reis felicitou a prestação das Águias na Liga dos Campeões, onde atingiram os quartos de final, caindo diante do Inter de Milão. O Porto era a equipa que merecia ter sido campeão? Depois, se eu me esquecer da pergunta, lembro que eu hoje estou muito esquecido. Para dizer que... Estou muito esquecido. Para dizer que o Calado, quando nós falamos a seguir ao Calado, o Calado é uma pessoa que procura as palavras certas, que tenta levar a água ao seu moinho com educação e, portanto, não estou aqui... É uma realidade, às vezes entramos aqui em conflitos de gritaria, mas não é muito normal, não é vulgar, mas acontece. Só para dizer que o que o Calado disse, apetece-me a mim dizer, por exemplo, eu vou dar os parabéns ao Benfica da sua grande presença na Liga dos Campeões. O Benfica esteve simplesmente muitíssimo bem e é eliminado por uma equipa em que é prejudicado pela arbitragem. Portanto, isso aconteceu, é um facto concreto e tu concordas comigo. Também devo dizer que o Sporting também teve uma boa prestação e o Futebol Clube do Porto. Mas quero dizer que dou os parabéns ao Benfica. Dou os parabéns ao Benfica, não me custa nada. E tiveram boas prestações. E se eu entendesse que devia de dar os parabéns ao Benfica por este campeonato, também eu diria. E dizia aqui, não tenho problemas nenhums. Quero dizer com isto que não vou dar os parabéns. Mas só não vou dar os parabéns. Rodolfo, mas não é obrigatório. As pessoas dão parabéns. Era o que faltava. Aquilo Nada na vida é obrigatório. Tu conheces-me a mim, as pessoas que estão lá em casa conhecem a mim, eu não sou obrigado. Não podes, sabes uma coisa, não é obrigatório. Pois essas pessoas que não dão os parabéns não podem reivindicar os parabéns quando ganham. Cá se fazem, cá se pagam. É assim o meu lema. Portanto, não dou os parabéns ao Benfica, porque tenho aqui uma série de jogos em que o Benfica, por isto ou por aquilo, mesmo no início do campeonato, tenho aqui a terceira jornada, a oitava jornada, mesmo o Benfica, no início do campeonato, quando tenho aqui várias, tenho aí umas 7 ou 8, mas realidade, que eu não venho aqui vender a banha da cobra, era o que me faltava. Nem vendo aqui, nem vendo em casa, nem vendo na rua, não vendo a banha da cobra. Ponto final parado, nem estou por aí na rua, olha, vai ali o Rodolfo, não, nada disso. Vai ali o Rodolfo, uma pessoa com espinha, as costas sempre direita, olhar em frente. Se alguém tiver que desviar do passeio, nunca serei eu. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Porque para dizer, são jogos em que o Benfica... Para dizer, jogos em que o Benfica... a arbitragem favoreceu o Benfica em lances capitais. E quando eu considero que é um lance capital, por exemplo, o Benfica pode ser prejudicado num lance aos 40 minutos, 50 minutos, ainda tem tempo, o Benfica e qualquer outra equipa, de conseguir reagir, portanto, a essa desvantagem. Mas quando acontece nos prolongamentos, ou seja, em jogadas aos 90 minutos mais 5, em que o Benfica é beneficiado, e há 2 ou 3 em que foi altamente beneficiado, em que o Benfica ganha pontos numa altura em que aconteceu, por exemplo, ao Porto ou ao Sporting ou outra equipa qualquer. O que é que acontece? Quando o Porto joga mal, ou o Sporting joga mal, ou joga menos bem, ou as coisas não correram bem, e acontecem estas situações, o que é que acontece? Não aparece o apitadeiro a enganar-se. E então o Porto perde pontos, o Sporting perde pontos e outra equipa perde pontos. Mas o Benfica este ano, quando por qualquer motivo as coisas não estavam a correr bem, apareceu o apitadeiro a ajudar o Benfica. Ponto final, parágrafo. Então reveste sim no que diz Sérgio Conceição e consideras que o Porto foi a melhor equipa? Não, o Porto também houve períodos que não foi a melhor equipa. Enquanto eu disse também aqui que ganhou jogos ao tio, um zerinho e não sei como é que era e não sei o quê, e depois um zerinho e tal. De uma forma global. Numa forma global, estou a dizer que o Benfica foi altamente beneficiado pelos padres que já tinham sido conotados com muito tempo antes, nas missas cantadas, desde o tempo
que nós sabemos da outra senhora, que era do Filipe Vieira. E esses mesmos padres tiveram um azar bestial, porque conseguiram outra vez não ter nos jogos do Benfica aquela sobriedade, não se enganarem. Enganaram-se muitas vezes. Por isso eu não dou os parabéns ao Benfica, porque o Benfica nos momentos cruciais foi ajudado pelos árbitros. Agora, houve períodos em que o Benfica foi de longe a melhor equipa a jogar futebol. Depois também houve o Braga, houve o Sporting, que ficou a tantos pontos, que também houve períodos que jogou bom futebol. O futebol que o Porto também os teve, mas também teve períodos maus. E também vou dizer outra coisa, uma equipa como o Porto, que perde muitos pontos com os últimos 6 classificados, que era aquilo que tu estavas a dizer, o Porto perdeu com os últimos 6 classificados muitos pontos, não pode perder. Portanto, isto é uma conjugação de várias situações. Deixa-me só que depois eu prometo que não falo. É uma conjugação de vários fatores, mas isso é inerente ao jogo. Jogo mal e ganho, o gol caiu do céu. Ok, agora, é facto concreto. O Benfica, nos momentos que precisou, porque não estava bem, o resultado ia ser negativo, porque ia perder pontos, o Benfica teve a ajuda ou desacerto dos árbitros. Esta é a maior probabilidade, por isso não dou os parabéns.